Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. A hora que vocês estiverem assistindo aí. E boa tarde para o Luiz Otávio que está ao vivo aqui. A gente vai começar uma introduçãozinha de redação hoje, porque, como eu falei com o pessoal que está assistindo aí as aulas, na semana que vem uma amiga vai assumir as aulas de redação, então eu vou ficar só com as de exatas. Aí ela está até entrando aqui, inclusive na chamada. Vou até pedir para ela se apresentar. Deixa eu ver se ela já entrou. Oi, Rúbia, tudo bom? Você consegue ativar seu áudio aí? Tava falando agora aqui que você vai assumir a aula semana que vem e tal. Porque esse negócio é meio complicadinho. Oi, tá me ouvindo? Sim. Então, eu não sabia que ia ser agora, não. Ainda bem que eu vi no WhatsApp que eu tava sem entrar no celular. Pra mim ia ser mais tarde. Aí eu falei, ai meu Deus, tô atrasada. Não tem problema não, é porque também eu avisei de última hora, eu tô fazendo todo dia nesse horário, mais ou menos, cada dia um horário. Uhum. Aí eu tava falando aqui que eu vou fazer uma introduçãozinha, mas que você vai assumir na semana que vem, a partir da semana que vem e tal, só para o pessoal ter uma ideia de como é, e aí abrir você também, vendo como é que eu tô fazendo e tal, pra gente ver qual é a Tá, melhor. tá bom. Aí eu vou fazer como? Você vai. Na hora você, na quinta-feira que vem, por exemplo, você vai colocar o link também, todo mundo vai fazer normal. Aí eu entro, você entra e como é que vai funcionar? Isso, aí assim, depois a gente conversa melhor, porque tem como você apresentar, eu verifiquei isso hoje. Então, assim, hoje eu vou começar, aí você vai assistir junto Uhum. comigo, para o pessoal também ver você e para eu iniciar, né, dar a introdução nesse tema. E aí, Tá a bom. gente faz uma aula teste depois e combina direitinho semana que vem. Então tá. Então tá Então, bom. vai, gente. Deixa eu botar para apresentar, né? Senão vocês não enxergam minha apresentação. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre redação. Você pode desligar o áudio aí, para não dar interferência? Pode Qualquer vir. coisa, é só ligar Peraí, só um aqui. minuto. Isso, obrigada. Então vamos lá. A gente vai falar sobre redação hoje. Vou falar muito resumidamente, vou passar rapidinho, só para introduzir mesmo o tema. E aí, semana que vem, a gente já começa mais a fundo aí com cada partezinha. Então, redação. Vamos falar um pouco da estrutura. Como que é a estrutura da redação do Enem, como normalmente eles exigem que seja. Começa, o que que você tem que ter em mente? Que tem a tese, as estratégias argumentativas e intervenção social. Como que você coloca isso no texto, né? Tem toda uma ordem que você tem que seguir, que para você conseguir tirar uma nota boa. Bom, primeiro parágrafo, você inicia a tese, ou seja, até estou com a minha redação aqui que eu fiz na época, não foi uma das melhores, mas eu tirei uma notazinha boa. E depois a Rubia também vai trazer as redações dela, que ela tirou nota boa também, para vocês terem uma ideia de como que é. No primeiro parágrafo, você começa falando da tese. O que que é isso? Ó, quando eu peguei o tema da minha, foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Aí, assim, parece um tema fácil, mas não é tanto, né? Depende. Só que, assim, vocês vão ver que tem algumas coisas que são. é, todo tema que aparecer, você consegue encaixar aquilo. Por exemplo, a maioria dos temas, né? Uma coisa que eu sempre estudei no cursinho quando eu ia fazer redação, que uma coisa que se encaixa em quase tudo é educação. Então, se você estuda ali filósofos, uma parte da história, conceitos sobre aquilo, você tem uma ideia daquilo, de como que funciona, você consegue encaixar aquilo em tudo. Igual, nesse da intolerância religiosa, eu consegui encaixar a educação. Por quê? As pessoas só são intolerantes se elas não tiverem uma base da educação. Então, assim, você tem temas, tem tópicos como a educação, que tudo que qualquer tema que aparecer, você consegue de um jeito fazer e voltar para aquilo, porque nem sempre a gente conhece o tema, né? Às vezes a gente vai lá e cai um tema que você conhece, mas e se não cair? Nunca ouviu falar disso aqui. Então, assim, a gente tem que se virar lá nos 30 e tem muitas coisas que a gente consegue encaixar em qualquer tema, e educação é uma delas. Então, como é que começa? Que eu comecei igual aqui. Vamos dizer, eu não vou ler tudo não, só para vocês terem uma ideia.
o primeiro parágrafo, a tese, você vai começar falando sobre aquilo do tema lá que ele falou. No tema dessa vez aqui, ele falou caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, eu comecei falando da intolerância religiosa no Brasil. Então, falando como que eu comecei? A intolerância religiosa não é um fato atual, já que desde a época... Aí você cita um fato histórico. Por isso que é muito bom você ter algumas bases históricas e algumas bases de filosofia e sociologia. Não precisa ser muita coisa. Foi o que eu falei, tem alguns temas que, se você aprender, são chave que você consegue encaixar em grande maioria dos temas. Então, você citei lá a época de Hitler e tal, beleza. Falei com o que acontecia, como que funcionava lá da época que o catolicismo mandava em tudo. Bom, pronto, comecei com uma tese assim. Beleza, aí isso no primeiro parágrafo. Normalmente você não precisa falar muita coisa aqui. Você tem que ser. O Enem, na redação, você tem que ser objetivo, claro, coeso. Você tem que falar bem, não precisa falar palavra difícil, mirabolante, a não ser que assim, você manje muito, aí beleza, enriquece. Mas se você não consegue assim, fazer um texto totalmente rico de palavras difíceis, né, digamos assim, melhor coisa é você ser direto, objetivo e simples. A simplicidade é tudo. Se você consegue falar direitinho, objetivamente daquilo, e sem dar rodeios, é a melhor coisa não ficar dando rodeio no tema. Fala direto, objetivo e claro, beleza. De 3 a 5 linhas você fala da tese, no primeiro parágrafo. Você começa a expor a opinião, sem falar, eu acho, pelo amor de Deus. Beleza. Aí no segundo e no terceiro parágrafo da redação, já vem as estratégias argumentativas. Ó, como, por exemplo, reservada a argumentação. Exemplos, citações de autoridade, alusões históricas, dados estatísticos, comparações. Aí entra a parte de desenvolvimento. Porque primeiro você iniciou lá no primeiro parágrafo falando do tema. Aí você vai começar a voltar, que é o desenvolvimento. Você vai começar a trazer coisas históricas, dados estatísticos, isso não fala de cabeça, não. Se você souber, você fala, senão você não coloca, não. E aí, causas e consequências e contra-argumentação. Aí, igual eu falei, o preconceito só existe hoje porque nos primórdios da história, o catolicismo, blá, 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 e você pode desenrolar mais, vai de 5 a 7 linhas. Aqui é bom você citar algum, como está escrito ali, citação de autoridade ou uma citação de um filósofo. De acordo com o filósofo fulano, ou de acordo com... Depende do tema que cair, né? Tal. Se você souber alguma ideia dele, você não precisa gravar tudo ao pé da letra. Se você entender a ideia do cara, você consegue citar ele. O fulano defendia tal coisa assim, assim, porque você está dando credibilidade para a sua redação. Quando você não está falando por você só, é isso, assim, 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 assim. Mas, pô, não, fulano de tal que era cientista, ou que era, sei lá, filósofo, que era, sei lá, historiador, falou isso, tem ideia tal. Isso traz credibilidade para a redação. Isso conta muito ponto. E aí, no final, na conclusão, você entra no quarto parágrafo, também não muito grande, desenvolvimento é um pouquinho maior disso tudo aí. Você entra de 3 a 5 linhas, com a retomada da opinião. Aí é a conclusão. Pelo amor de Deus, não começa com concluo o quê. Eu trouxe alguns ali, mas acredito que a Ruba vai trazer mais para vocês. Mais conectivos, para vocês terem né, mais opções para falar, para não ficar aquela coisa assim, engessada demais também. Então, começou a conclusão, beleza. Aí, na conclusão, você vai falar, logo, percebe-se que aí você vai voltar lá na tese, então a conclusão você vai pegar. Percebe-se que a intolerância religiosa existe, mas ao longo da história, não sei quantas pessoas lutaram para que essa intolerância acabasse, nananana. E aí, no final, você tem que entrar com uma proposta de intervenção. Alguém tem que fazer alguma coisa para resolver esse problema. Normalmente, você traga um problema. Então, o que você faz? Normalmente, eu não trouxe aqui, mas acredito que a Ruby venha trazer também para vocês. Algumas pessoas que você deve culpar, digamos assim. Você vai na intervenção, você vai dizer, olha, isso é responsabilidade do Estado,
é de responsabilidade do governo fazer campanhas, é de responsabilidade social de todos nós, que todos reflitam sobre tal coisa. Você vai fazer uma intervenção. Quem que vai agir? O agente, né? Quem que vai agir ali naquele problema? Aí você vai falar isso por último, sempre não esquecer os direitos humanos. Não importa se você acha que tem que matar o bandido, mas você não vai botar isso no Enem, porque você tem que respeitar os direitos humanos. O bandido também tem os direitos humanos, mesmo você achando que não. Então, assim, tomar muito cuidado com isso, nada que fira os direitos humanos em momento nenhum no texto. Tem que ser o mais empático possível aí. Mas, basicamente, a estrutura, assim, resumidamente, é isso. Conforme vocês forem fazendo e forem vendo exemplos, vocês vão entender melhor o que é isso aqui. Aí eu trouxe até aqui alguns conectivos, como eu falei. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, porque está muito pequeno. Que você pode usar, que você não vai ficar... Se você ficar repetindo muita palavra também, isso perde um pouco a credibilidade do texto, né? Você vai ficar repetindo, e fulano, e aí, e aí. Ou então, por isso, não. Você vai variando ali para não ficar um negócio maçante, né? Porque, imagina, o cara tá corrigindo 300 mil redações lá, aí, pô, a sua tá chatona, ele vai meter pau lá na sua redação. Tem que estar uma redação leve para que o examinador leia ali rapidinho e, pô, gostei e tal. Tem que ser uma coisa leve. Então, a repetição é ruim, né? Pensa você lendo um texto aí, e aí, ninguém consegue ler até o final, né? Então, eu trouxe aqui para comparação. Similarmente, igualmente, por analogia, de acordo com, igual eu falei. Oi, pode falar. Achei que eu estava falando alguma coisa. Você pode voltar naquele slide rapidinho? Qual slide? Esse aqui? O primeiro. Esse é o primeiro. Desse daí. Esse aqui é só o tema. O que você está em dúvida? No que você agarrou aí? Você caiu aí, que eu vi que você caiu na internet? A parte da tese. Lá no comecinho, né? Então, é nessa parte aqui. Depois, se você tiver perdido muita coisa, você assiste lá. Mas eu meio que resumi aqui o que é cada coisa, que no primeiro parágrafo a gente inicia falando no tema, e falando da tese, assim, crua, digamos assim. E no segundo e no terceiro, você entra com desenvolvimento, que é a argumentação. Aí você vai fazer alusão histórica, contar um fato histórico que tem a ver com aquilo, usar um dado estatístico se você souber algum, fazer comparação, isso aqui ajuda muito. E, gente, não necessariamente precisa saber tudo de história, não. É lógico que você não vai usar uns exemplos, assim, viajada demais, mas igual teve uma menina, no final desse slide tem um canal dela, Débora Ladim, ela é maravilhosa, gente. Eu assistia muito vídeo dela na época, e ela trouxe uma redação que ela tirou nota 1000, que ela fez comparação com a história do Batman. Depois, se eu achar, eu mando para vocês. Simplesmente assim, Batman, sabe? Mas assim, ela não usou qualquer coisa, ela fez toda uma alusão com aquele tema ali e ficou maravilhoso. Então, assim, não precisa necessariamente ser história, saber tudo, entendeu? Só de você saber juntar o tema com alguma coisa que faz nexo com aquilo, já ajuda muito, né? Acho que o Luiz Otávio tá com a internet meio ruim. Luiz Otávio, depois você vai assistir isso aqui, você assiste o que tiver faltando, mas deixa eu vou prosseguir então. Qualquer coisa você pode me mandar mensagem que eu tiro dúvida. Aí, como eu estava falando, eu trouxe aqui, depois se vocês quiserem, eu vou mandar o slide, vocês anotem, isso aqui é muito importante. Não precisa saber tudo, só de vocês saberem um pouco de cada aqui, já ajuda muito. E o que é importante em redação? Que vocês façam pelo menos uma redação por semana. Porque você vai praticando, e aí essas coisinhas assim vão entrando, você vai fixando isso na sua cabeça. Porque já vai estar, você fez tanto que aquilo vai ficar na sua cabeça. Quando você for fazer no Enem, vai ser mais tranquilo. Então, ó, de explicação, já que, de fato, em virtude de, posto que... Aí vocês usam os mais simples possíveis, porque, por exemplo, se tiver uma frase super simples,
Aí você mete uma palavra dificiona ali, o cara vai ver que você tá forçando a barra, sabe? Então a melhor coisa é ser bem simples, objetivo mesmo. Aí, conclusão, ó, igual eu botei aqui. Logo percebe-se, logo, assim sendo, dessa forma. Portanto, devido à importância do fato acima citado, são como formas de você iniciar a conclusão, que não fica aquela coisa, né, super seca, super estranha também. Oposição. Contudo, todavia, embora, por mais que, entretanto, apesar de adição. Acho que dá para entender. Comparação como se você estiver comparando duas coisas. Explicação, você está explicando uma coisa, acho que é bem coisa de entender. Adição, ainda mais, além disso, igualmente, de tempo, enquanto, por vez, desde os primórdios de não sei quando, atualmente, nos dias de hoje, ênfase, naturalmente, de certo, esse de ênfase aqui vocês tomam muito cuidado, hein, gente? Porque se vocês falarem que uma coisa é com toda certeza, vocês têm que ter certeza mesmo que aquilo é aquilo. Porque senão, isso pega muito. Se você pegar um corretor lá que entende do assunto e não for nada daquilo que você falou, ele vai zerar a sua redação. Zerar não, né? Mas você vai perder muito ponto. Só fala que você tem certeza se você tiver certeza mesmo. Você pode aproximadamente, né? Se não tem certeza, aproximadamente, como visto, não fala que é certeza, não. Eu não prefiro não arriscar. De tempo, enquanto, por vez, a princípio, afinal, aí de finalidade, com intuito, a fim de. Aí depois isso aqui vocês anotam no caderninho, conforme vocês forem praticando a redação, vocês vão gravando a maioria aí. Aí, como eu falei lá em cima, né? O que entra em cada coisa? Tese, estratégia argumentativa, intervenção social. Entra na introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui está mais fácil de entender, né? Esse quadrinho aqui. Na introdução, você vai, igual eu falei já, apresentar o tema e fazer um recorte dele. Você vai introduzir mesmo o tema. Sem fazer rodeio. Objetivo, falou ali do tema, tá. Vai para o desenvolvimento. Defenda a sua tese, ou seja, nada de eu acho, mas você vai defender a sua ideia mostrando, igual eu falei, coisas que dão credibilidade para o seu texto. Comparar com alguma coisa, um fato histórico, com uma autoridade no assunto, com um dado estatístico. Você vai defender a sua ideia ali. Beleza. Para deixar organizado, uma dica é reservar os parágrafos para cada argumento. Então, assim, a ideia fluiu, você tem bastante argumento, então você separa um parágrafo para cada argumento. Cuidado para não ficar grande demais. Também não é muito bom. Porque também tem um limite de linhas, né? Conclusão, retome a ideia exposta na introdução junto com os principais argumentos. A conclusão você vai pegar, vai dizer, isso aqui é isso daqui por causa disso daqui, isso daqui. E aí, no finalzinho, você pega e faz aquilo que eu falei. O agente, intervenção, quem que tem que resolver esse problema, como que esse problema tem que ser resolvido. E assim vai. Até nos trabalhos da faculdade, gente, até hoje, quando a gente conclui um projeto de pesquisa, no finalzinho a gente sempre fala, sugere-se como pesquisa futura, ou seja, você não é dono total daquela ideia, você não aquilo que você falou ali não é certeza e nunca vai mudar nunca, não. Então, assim, alguém tem que mexer naquilo, alguém tem que mudar, alguém tem que melhorar. Se tá bom, tem que melhorar. Sempre tem como melhorar. Então, sugere-se como pesquisa futura, sugere-se, e assim vai. Na conclusão, você sempre dá o gancho para que outra pessoa continue aquilo. Eu trouxe aqui as competências que eles avaliam. É importante vocês terem isso em mente. É só para vocês entenderem o que vale ponto aqui, o que eles estão analisando. Então, vamos lá. As pessoas têm medo da redação de achar, meu Deus, eu não sou bom com a ortografia. Eu não sou boa, confesso que eu não sou boa com português, com essa questão da ortografia. Mas o que, assim, desconta ponto? Desconta. Tem que tomar cuidado. Se for um erro muito grotesco, te desconta bastante ponto. Mas, se for bobeirinha, sei lá, um espaço, uma letra maiúscula ali que você esqueceu ali na hora, um acento ali que não era não era um acento, por exemplo, circunflexo, era um acento agudo ali numa palavra que nem é tão
nem tem tanta ênfase ali para ti. Ah, Clé, é óbvio que é assim. Se for uma coisa boba, desconta muito pouco. O que importa mesmo na redação é que você não fuja do tema, nunca, em hipótese nenhuma, fuja do tema. Você tem que entender o que eles estão te propondo. Na redação, o que importa para eles? Você mostrar que você sabe do que você está falando, você mostrou ali com argumentos, você defendeu aquela ideia bem, você sabe do que você está falando, você entendeu o que eles propuseram. Então, beleza, ela entendeu, ela não fugiu do tema, ela falou direitinho tudo aquilo que a gente pediu. A gente pediu X, ela falou X, não fugiu do tema em momento nenhum. Você mostrar conhecimento, mecanismo linguístico, por exemplo, foi o que eu falei. Essas separações de você depender a tese primeiro, trazer a parte argumentativa depois no final ter um agente de intervenção, um argumento, como é que fala? Uma autoridade, um fato histórico. Como é que fala? Você tem coisa com aquilo, você tá íntimo daquilo, você mostra que você sabe do que você está falando. Não fugiu do tema, sabe do que você está falando. Ó, vamos uma por uma. Competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Tá, você não ter erros de português grotescos, né? Errinhos podem acontecer, gente. O ideal é que você estude ortografia. Mas na redação não é o principal ponto que eles avaliam, não é os erros de português em si, né? Não é o que vale mais. A competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceito de várias áreas de conhecimentos para defender o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Que depende do que eles pediam. Já teve uma época no Enem que eles pediam prosa, pediam outros tipos, mas agora acho que é só dissertativo, argumentativo. Então, qual que é a competência 2? Compreender a proposta de redação, ou seja, você não fugiu do tema em momento nenhum. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Você consegue organizar os seus argumentos, correlacionar uma coisa com a outra direitinho, ou seja, tem coesão e coerência. Isso é a competência 3. Você conseguiu trazer o seu ponto de vista, relacionando ali os fatos, o que você citou ali. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos... Gente, só um minutinho. Perdão, gente, o pessoal estava falando aqui, eu vou pedir para baixar um pouquinho. Quarta competência, não, 3, 4. Quarta competência, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Mesma coisa do de cima, só que você conseguiu, você falou direitinho, escreveu direitinho ali a sua argumentação. Então, você usou o conectivo certo, você não botou, por exemplo, um conectivo de comparação e fez uma igualdade. Você sabe organizar isso. Competência 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. É o que eu falei, importantíssimo na conclusão. Nunca aquilo é 100% seu e é aquilo e acabou. Não. Sempre tem como melhorar, sempre tem coisas a mais, sempre tem outros pontos de vista e alguém tem que resolver aquele problema ou melhorar se o problema já tiver sido resolvido. Então, no final, sempre tem que ter uma proposta de intervenção respeitando os direitos humanos, como eu falei, e aí você vai dizer quem que vai ser responsável por aquilo, como, quem vai resolver, como vai resolver, e tem que resolver o problema. No fim das contas, o que interessa é isso. O porquê que aquilo acontece, como que a gente vai resolver isso. A ideia é essa. Eu trouxe um exemplo de uma redação que foi no Tamil aqui, mas eu vou deixar para vocês lerem quando receberem o slide, porque é muito grande. Eu até separei ela aqui, se vocês quiserem eu envio ela no arquivo inteiro. Mas é só para ter uma ideia, igual o comecinho aqui, só para a gente entender. No comecinho aqui ele falou, ó, eu nem sei qual que é o tema, depois eu vou pegar direitinho e passo para vocês. Segundo Steve Jobs, ele começou a tese dele. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade. Ele iniciou a tese dele. Beleza, aí ele falou disso aqui. Acho que aqui acaba a tese dele, já inicia
no desenvolvimento. Não precisa ter escrito separado tudo, não. Você vai fazer um texto seguido. Só que a ideia tem que estar na sua cabeça, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, tese, argumentação e conclusão. Tem que estar isso na cabeça, na ideia, para que você consiga dividir, que é as competências que eu falei. Você não vai separar literalmente introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas a ideia de como que é, a ordem que é, tem que estar na cabeça de vocês. Aí, beleza, ele entrou com a tese, foi com desenvolvimento. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar, blá, 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 blá. Beleza, desenvolvimento, a internet passa, nananã. Conforme Immanuel Kant, o princípio da ética é citou um filósofo aqui. Então, assim, já trouxe credibilidade para o texto dele. Ele citou várias pessoas, de acordo com o Jean Paul, do tema ali, de acordo com o tema. Steve Jobs não era filósofo, mas ele tinha a ver com o tema ali. Agora eu não sei qual que é, depois eu passo para vocês. E no final, em suma, são necessárias medidas que atenuem, isso aqui que é importante para vocês verem. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Logo, aqui que eu falei, em suma, logo, não ficou repetindo, logo, a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, então já se viu que esse é o tema. Cabe às empresas de tecnologia, olha, ele culpou alguém, ele apontou como agente de intervenção as empresas de tecnologia. Quem que tem que resolver o problema? Logo, a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, cabe às empresas de tecnologia solicitar a autorização para o uso dessas informações por meio de advertências com linguagem clara, nananã. Viu? Ele trouxe um agente de intervenção. Quem que vai resolver isso aqui? As empresas de tecnologia. Como? Como que essas empresas vão resolver isso? Ó, por meio, como? É quem e como. Ai, meu Deus, voltei. É quem e como vai resolver no final, intervenção. Por meio de advertências com linguagem bababá. E aí, finalizou. Demais, compete ao cidadão mais um agente de intervenção. Ao cidadão ficar atento a essa questão de modo a cobrar e pressionar essas empresas. Enfim, a partir dessas ações, as tecnologias, como disse Steve Jobs, ele falou do que ele falou no desenvolvimento, trouxe a intervenção, um agente de intervenção, e puxou lá a tese. Então, ademais, enfim, essas ações, como disse lá no início, voltando lá na tese, como eu já disse, isso tudo ele está falando. Então, de acordo com a tese, fica explicado aí por que como disse o Steve Jobs, as tecnologias vão mover o mundo. Pronto. Terminou com chave de ouro. É bom sempre terminar com a frase de efeito. Parece clichê, mas é bom. Fica bonito, sabe? Se tiver a ver com o tema, claro. Aí, gente, essas videoaulas aqui eu acho que, se eu não me engano, são todas da Débora, que eu adoro ela. Vocês vão gostar, ela é muito, muito tranquilona e ela, se explica, você pega rapidinho. Então, além de pegar as aulas, ô Rubi, você que está assistindo aí, no final eu estou sempre passando videoaulas que eu gosto, de youtubers que fazem, que ensinam, para que você, de repente, já assistiu, mas não ficou bem fixo, a visão de outra pessoa às vezes ajuda, né? E ela é muito boa com essa questão da redação. Então, gente, eu trouxe uma introduçãozinha aí, a aula foi um pouquinho menor, acabou que foi grande, maior do que eu pensava, mas é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que é o Luiz Otávio que está aí, né? Quer fazer alguma pergunta? Quer apresentar? Patrícia, tem mais gente aqui? Peraí, meu Deus. Luiz Otávio, só. Não, é porque eu queria saber, já que ele como aluno, se só esse horário para ele estava bom, ou outro horário. Então, você pode ver. Eu vou interromper a gravação para a gente conversar, tá, gente? Só um minutinho. Então, gente, é isso. Vocês podem entrar em contato, o projeto continua aí.